De fato, por trás da mudança pela qual se empenharam os mais idealistas, agitavam-se os mesmos velhos interesses do grande capital fundiário e exportador de café. Era a economia que ditava a mudança e os ideais de civis e militares foram um combustível para que o movimento deslanchasse em 15 de novembro de 1889. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre a República, sobre a proclamação da República e sobre o regime republicano. Só que, no entanto, a gente tem que entender um pouquinho como a crise do segundo reinado no Brasil acabou abrindo espaço para esse regime republicano. Como o enfraquecimento do governo do Dom Pedro II acabou pondo fim ao regime monarquista e abrindo espaço para o regime republicano. A partir do final, do meio do século XIX para o final, acabaram acontecendo no Brasil uma série de fatores que enfraqueceram o governo do imperador, do Dom Pedro II. E a partir de 1870 teve início o período mais crítico do reinado dele. O império, o imperador, já não atendiam mais aos interesses de diversos setores da sociedade, setores importantes, setores essenciais para a sustentação e para a existência desse regime político. No ano de 1889, em 15 de novembro, acaba culminando no Brasil a derrubada do sistema monárquico. Com isso, acaba sendo implantado o regime republicano. O Brasil do século XIX, ele vinha enfrentando sérios problemas, não só políticos, mas econômicos também, dentro de um cenário externo e dentro de um cenário interno, que acabaram resultando no enfraquecimento da monarquia. O Dom Pedro II, ele deixa de ser imperador em decorrência disso, em decorrência dessa série de fatores. E foi montado, dentro do cenário político, um governo de transição, com características republicanas, só que, no entanto, conduzido por militares. A gente precisa perceber e entender os fatores que acabaram enfraquecendo o governo e a influência do Dom Pedro II, para que com isso a gente entenda como esse governo, essa forma de governo acabou caindo e abrindo espaço para uma nova forma de governo. Dentre os principais aspectos, tem vários aspectos, mas dentro desses aspectos, os principais a gente pode dizer que um deles seja justamente a questão escravista, Por quê? Porque o sistema capitalista inglês, a gente tem na Inglaterra um forte aliado do Brasil, um forte influenciador do Brasil, e dentro do sistema capitalista inglês, era visto na escravidão e na monarquia grandes motivos para atrapalhar qualquer forma de desenvolvimento. Muitos movimentos no Brasil também já lutavam pelo fim da escravidão, os movimentos abolicionistas. E crescia no Brasil a pressão pelo fim desse regime escravista. Só que, no entanto, o Brasil era um país que acabava movimentando a sua economia através dos latifúndios, dos grandes senhores de terra, da produção desse senhor de terra, da exportação e da mão de obra escrava. O encaminhamento da questão dos escravizados acabou abalando as relações políticas entre o governo monárquico e os proprietários de terra. A gente tem nos grandes latifundiários um dos principais setores de sustentação do regime monárquico. Os proprietários de terra, eles acabaram se mantendo contra a ideia de abolição, porque eles precisavam da mão de obra escravizada. Eles achavam que essa mão de obra era mais lucrativa para eles, então eles não queriam abandonar a ideia de escravidão. No entanto, a forte pressão inglesa para que acontecesse aqui o fim desse regime escravista acabou fazendo com que Dom Pedro II, ao longo do século XIX, acabasse aprovando uma série de leis que, entre aspas, agradava um pouquinho
né, essa insatisfação inglesa e abolicionista, como, por exemplo, a lei do ventre livre, que dava liberdade para os filhos dos escravizados a partir daquela data, a lei do sexagenário, que dava liberdade para os escravizados a partir de 60 anos. Só que a gente sabe que era lei para inglês ver, né? Porque não funcionava muito bem, não. Afinal, não eram muitos escravizados que chegavam aos 60 anos, passavam dos 60 anos. Porque a vida era muito sofrida para essas pessoas. Então, passar dessa idade era muito complicado. Só que quando em 1888 a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né, e acaba abolindo mesmo a escravidão total, os ruralistas eles se sentiram completamente traídos, né, pela monarquia e acabaram mesmo tirando o seu apoio, né, ao governo do Dom Pedro e acabaram abraçando as ideias republicanas assim de última hora. A gente tem a questão econômica, né? O Brasil, ao longo do século XIX, ele passava por uma grave crise econômica devido às transformações mundiais. A gente tem um mundo cada vez mais industrial, né? Só que o Brasil não acompanhava isso muito bem, porque o Brasil, mesmo com a produção do café, não era assim muito desenvolvido economicamente, não. Era monocultor, era escravista, era latifundiário. Isso tudo acabava atrapalhando, né, o desenvolvimento. Além disso, o Brasil acabou adquirindo uma dívida muito grande em decorrência da Guerra do Paraguai, porque foi preciso realizar uma série de empréstimos com várias nações da Europa para que fosse possível, né, participar dessa guerra. E essa dívida não foi paga, né? Acabou piorando ainda a crise econômica que o Brasil já estava enfrentando. A gente tem a questão religiosa. A Igreja Católica, ela era talvez uma das principais instituições que mantinha, né, a ideia de monarquia dentro da mentalidade das pessoas, porque era a Igreja Católica que acabava conseguindo chegar no interior do Brasil. Mesmo que com poucos padres, com poucos clérigos, era a igreja que chegava até os lugares mais complicados de se chegar. E graças ao regime do padroado, né, que era um acordo entre o imperador e o papa, a Igreja Católica o catolicismo acabava sendo considerado religião oficial, né, do Brasil e, como consequência disso, o imperador ele tinha a obrigação de manter, né, a instituição, tinha que construir as dioceses, manter as igrejas, pagar os padres, enfim. O imperador ele tinha uma série de obrigações. Quando o imperador começa a dar razão para algumas falas maçônicas, né, lembrando que a maçonaria era talvez a principal inimiga da igreja nessa época, já que a igreja do século XIX, 18 e XIX, estava enfrentando, né, um momento de revisão das suas ações, aumentando mais ainda o seu conservadorismo, via na maçonaria sua principal inimiga. E quando o imperador começa a dar razão para algumas falas maçônicas, né, isso acabou deixando a igreja full pistola. E fez com que o imperador perdesse também o apoio da Igreja Católica. E por fim, a gente tem, não menos importante, né, a questão militar. As divergências do Império Brasileiro com os militares estavam crescendo bastante após a Guerra do Paraguai, porque como os militares conseguiram uma série de vitórias, eles queriam também uma série de benefícios. O imperador acabava não dando, né? Eles pediam, por exemplo, promoções mais democráticas, um maior reconhecimento, salários melhores, e o Dom Pedro não dava muita razão para isso não. Então os militares eles acabaram abraçando a causa republicana e sendo um dos principais aliados dos republicanos, né? E a gente vai ver um dos principais personagens dentro da proclamação da República.
Em meio a essas insatisfações que acabaram acontecendo no Brasil no final do século XIX, os políticos, né, liberais e radicais, cafeicultores, donos de terra, representantes das camadas médias do Rio e de São Paulo, eles acabaram criando o Clube Republicano. E dentro desse clube, a campanha republicana acabou ganhando uma voz. E isso era importantíssimo dentro de um cenário de enfraquecimento da monarquia. Mesmo unidos contra a monarquia, os republicanos eles acabavam divergindo em alguns pontos. Como, por exemplo, a gente tinha os moderados, né, que defendiam uma passagem de do regime republicano para o regime republicano sem o rompimento integral da ordem vigente, né? E a gente tinha o grupo radical, que acreditava que deveria haver no Brasil uma revolução como aconteceu na Revolução Francesa, né, com uma forte participação popular. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? No decorrer de 1889, o chefe nacional do movimento republicano, ele procurou se aproximar dos militares que já estavam insatisfeitos, né, para buscar um apoio para o golpe, né, a derrubada do Dom Pedro e o golpe da República. O golpe era marcado, né, para o dia 20, mas foi antecipado para o dia 15, né? Devido a alguns boatos aí de que o imperador tinha mandado prender o Deodoro da Fonseca. Só que acabou que isso não era verdade. E naquela manhã, o Deodoro da Fonseca ele acabou depondo o gabinete imperial. As pessoas ficaram meio em dúvida se ele ia depor mesmo, porque ele era meio chegado do Dom Pedro, então as pessoas ficaram em dúvida, só que ele acabou depondo mesmo. E na madrugada do dia 17, né, de 1889, o Dom Pedro II e a sua família, eles foram embarcados, né, e exilados na Europa. Ficaram morando ali nas residências do Conde Deu, que era o marido da princesa Isabel. Ficaram lá exilados na Europa, foram mandados embora após o dia 15, né, com a proclamação da República no dia 15, e lá acabaram exilados. O Dom Pedro II acabou morrendo 2 anos depois, em Paris, e com isso a gente pode dizer que foi o fim do período imperial no Brasil. A gente sai do período imperial para o período republicano.